Olá pessoal, bem-vindos a mais um TrigonoCast de crédito privado. Hoje eu estou aqui com o Rômulo Bretti, nosso analista e cogestor dos fundos. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Marcelo. Olá a todos. A gente vem aqui mais uma vez contar para vocês um pouquinho do mês, da nossa resenha mensal de crédito privado, que vocês podem encontrar aí no site, nas redes sociais, e também dos 6 primeiros meses do Polaris, né, Rômulo? Sim, bem animado aí, bem cheio de evento aí esses 6 meses, né? Exatamente. Então vamos começar falando um pouquinho de mercado, né? Acho que a gente teve um movimento muito importante esse mês, né, Romulo? Que foi lá a reunião do Jackson Hole nos Estados Unidos, né? Onde o Powell foi mais direto no que vai acontecer, né? Mais enfático, né? Exatamente. Então tá chegando o momento, né? Vai cair juros na maior economia do mundo, Estados Unidos, né? Então o mercado começa a colocar na conta a queda dos juros, né? Refletir nas curvas, né? Chama muita atenção, todos os vértices, né? A gente colocou aqui para vocês no gráfico 2, 5, 10 e 30 anos, né, das Treasury, mas o de 2 anos é impressionante, né, Romulo? É uma aversão aqui no curto prazo muito, muito alto, o medo de inflação que a gente estava ali, né? E finalmente passando aí nos últimos dias, né, ao longo do último mês, para baixo do 30 anos, né? Exatamente, então a gente vê refletir justamente a ponta curta, obviamente reflete mais inflação, a ponta longa a gente sabe que tem também questões fiscais, né, que também existem nos Estados Unidos, né, um país Sim, que se endivida... mais estruturais, né? Mais estruturais, né, um país que se endivida cada vez mais, né, dentro de um patamar, obviamente, tranquilo, né, mais pro nível de rate, mas enfim, a gente vê aí a grande fechamento das Treasuries no mês, né, chegando a 5 anos, por exemplo, a 3,70, né, níveis que a gente não via há um bom tempo. Mudando para o Brasil, né, Rômulo, também mudanças, né, a gente traz aqui para vocês a pesquisa Focus, né, 2 momentos, né, a mais recente aqui até a nossa gravação e fim de ano, né, e acho que você podia comentar um pouquinho aí pra gente. Sim, as principais mudanças, né. As principais mudanças aqui, eu acho que no IPCA, né, a gente teve uma leitura mais altista, né, então o IPCA saindo ali de 3,90 para 4,26 em agosto, né, que só lembrando que isso é a expectativa do IPCA, né, tirado ali no último relatório do Focus de 2023 para o ano de 2024, era um IPCA de 3,90, né, agora a última leitura que a gente teve aqui no dia 30/8 para 4,26. Da mesma forma, o mercado já espera uma subida de juros, né, então inicialmente a gente esperava que os juros terminasse o ano a Selic a 9, né, agora já está em 10,5, né, e o câmbio aqui aumentando ali 33 centavos, né, de 5 para 5,33. A boa notícia, o PIB aqui também vindo um pouco mais forte, né, subindo de 1,52 para 2,46. E se a gente trazer para o nosso mundo aqui do crédito corporativo, né, a gente, obviamente, o crescimento do PIB é sempre bem-vindo, né? Mas a alta de Selic, que a gente vai começar agora por um mini ciclo de alta, né, que não está refletido ainda nessa pesquisa aí do Focus, né, que a gente trouxe, mas sempre a importância da diligência, né, Romulo? Vai afetar, obviamente, vai pressionar o fluxo de caixa, né, maior despesa de juros, e a gente tem que estar sempre muito atento aí nas exposições e no monitoramento do risco de crédito das companhias, né? E em termos de spread, a gente trouxe aqui o IDEX, né, da JGP, no segmento de infraestrutura, né, justamente porque a gente vai falar do Polaris daqui a pouquinho, e vale a pena ver o movimento, né, Romulo? Sim, a gente que você destaca no mês? Bem, ao longo... tendência. A tendência ali, né, a gente teve pandemia ali, uma abertura forte de spread de crédito, né, em todos os segmentos de crédito, mas principalmente aqui no caso na infraestrutura, né, com um fechamento que tem sido aqui recorrente, né, de spreads. Em agosto aqui a gente está fechando o mês com 0,42, né, lembrando que esse índice aqui, o objetivo nosso é mostrar uma tendência do que seria um spread médio, né, não quer dizer que a gente tem todos os papéis que tem no índice, nem que o índice tem todos os papéis que a gente tem em carteira. Exatamente. Né, mas assim, mostra qual que é o movimento de mercado, né, que é um fechamento contínuo aqui de spread, que acaba conversando ali, né, em parte com a rentabilidade dos fundos. Perfeito. Mais do que o nível, né, o que importa é essa tendência, né? A gente via alguma estabilidade ali nos últimos meses e voltou a fechar, né? Então, tem fluxo de recursos para a classe de ativos, né? Os gestores buscam
as alocações e acaba refletindo aí no fechamento dos spreads, né? E aí a gente vem aqui prestar contas, né, que é sempre importante para quem trabalha no nosso mundo, né, de gerir fundos, e a gente veio aqui prestar contas dos 6 primeiros meses do Polaris, né. A gente começou aí no final de fevereiro, né, então deu os 6 meses agora, né, então a lâmina está no nosso site também, vocês podem ter todas as informações lá. Na nossa resenha também a gente comentou bastante, né, o que foi estratégia para esses 6 meses, rentabilidade, carteira, enfim. Finalmente podemos falar, né? A gente veio aqui falando que nunca podia falar, né, agora chegou o momento. Né? Então, relembrando, Romulo, você quer contar para a gente, né, as principais características do fundo? Acho que é sempre bom lembrar. Claro. Bem, lembrando aqui, o Polaris é um fundo que investe em debêntures incentivadas, né, com risco de crédito corporativo, né? Então, nosso foco aqui não é pegar o mundo ali de projetos, né, não performados, nem nada disso. O fundo começou no final de fevereiro de 2024. Né? Hoje a estratégia aqui de incentivadas nossa está com 54 milhões. O público-alvo do fundo são os investidores em geral. Né? O fundo é aquele de renda fixa a longo prazo, né, com benchmark IMA B5 e taxa de 0,80, né, de administração e 20% do que passar o benchmark. Com questão de cotização, né, o resgate é que ele paga em 30 dias corridos mais um dia útil para liquidação. E a aplicação mínima aqui, seguindo a filosofia da casa, é de R$50. Perfeito. E onde que a gente pode encontrar o produto? Sempre importante para a gente, né? Sim, atualmente ele está disponível aqui no BTG e na Orma. Perfeito. E a gente está em processo de diligência em diversas outras plataformas para subir também, né? Então, se vocês não encontrarem o fundo, pergunte ao assessor, né? Acho que é um produto bastante interessante aí. E aqui a gente traz uma riqueza de detalhes, né, na linha de ser bem transparente, né, características do fundo aí no fechamento de agosto, né, então a gente pode citar alguns números, mas estão todos aqui, né, então a nossa carteira, né, tem um carrego de IPCA mais 6,92%, né, então carrego bastante interessante, para um prazo médio de 5,3 anos, né, então alguém pode pensar, no primeiro momento, que é uma carteira longa, mas os ativos de infraestrutura são muito longos, né, Romulo? Sim. E eu tenho um número aqui que eu acho muito importante, né, que aí a gente pode contar a nossa estratégia, né, Romulo? A gente tinha um número aí por regulação para chegar, né, a 67% em 6 meses alocados em debêntures incentivadas, né? A gente chegou ali em 68,9%, né, a gente cumpriu esse target. E aí conta um pouquinho para o nosso investidor e telespectador aqui, Romulo, qual foi a nossa estratégia ao longo de 6 meses, né? Um pouco o que a gente fez, acho que é legal todo mundo saber. Claro. Bem, como você comentou, né, a gente tem um período de 6 meses para enquadrar na primeira janela, né, atingir 67% em ativos de incentivados, só que esses ativos muitas vezes eles pagam, né, uma taxa menor do que outros ativos em IPCA não incentivados. Então a gente consegue otimizar, né? A gente otimizou ao longo desses 6 meses a nossa exposição aos ativos não incentivados, né? Que muitas vezes vem pagando taxas muito mais altas, e ao longo de 6 meses a gente poderia ter 100% do fundo, claro que isso não seria prudente, mas assim, a gente poderia ter qualquer percentual do fundo em ativos não incentivados, né? Desde que em 6 meses a gente atingisse 67%, né? E em 2 anos a gente tem que atingir os 85%. Esses ativos não incentivados muitas vezes são ativos AAA, né, de ótimas empresas que não pagam, que pagam imposto de renda, né, a pessoa física que investe diretamente, mas dentro do fundo ele passa a ser incentivado o fundo como um todo. Então a gente vem aqui ativos de empresas AAA pagando o IPCA mais 9%, né, e uma vez que ele está dentro do nosso fundo, ele passa a ser isento de imposto de renda. Exatamente, esse é um ponto muito importante, né? A gente nunca recomenda uma pessoa física investir diretamente em crédito, né, até pelo conhecimento, tempo e confiar a gestão a uma equipe profissional, né? Aqui a gente está sempre monitorando os créditos, os analistas são divididos por setores, né, se tornam especializados nos setores, a gente faz gestão ativa da carteira, então a gente vai negociando esses títulos que a gente acha que já não tem um prêmio interessante, vai agregando outros que tem, então coisas que é um pouco inviável de ser feita, né? Até diversificação de risco, né?
uma pessoa investir em crédito de forma isolada e sozinha, né? Que com R$50, né, a pessoa passa a ter uma exposição a 80 ativos de crédito, 42 emissores de 26 grupos econômicos, sendo que a debênture usualmente ela negocia em múltiplos de 1.000, né, que é o valor padrão ali de um ativo. E obviamente também como no mercado profissional, né, a gente consegue fazer compras e vendas de uma maneira com taxas mais interessantes do que uma pessoa faria sozinha em seu portfólio, né? Então são inúmeros motivos aí que a gente sempre destaca, né, de um investidor não se aventurar em crédito sozinho, né? Confiar a gestão em casas especializadas. E outro ponto muito importante que o Rômulo disse, né? Então, às vezes a pessoa vai lá comprar uma debênture que tem paga uma taxa de IPCA mais 9, num crédito muito sólido, só que fora do fundo, né? Ela vai pagar imposto de renda, porque ela é não isenta, né? Ela não é incentivada. E quando ela está dentro do fundo, a gente tem esse espaço, né? Em 6 meses, nos primeiros 6 meses a gente estava livre, né? Nos primeiros 6 meses, a gente tem espaço aí de 67% de incentivadas e 1/3 de fundo para ativos não incentivados. E o nosso próximo threshold é de 85%, né? Então, vejam que interessante, né? Quando a gente está em condições de mercado, spread caindo, a gente vai ter bastante espaço, né? Até atingir de 67% a 85%, que temos aí 1 ano e meio pela frente, né? De fazer uma gestão ativa do portfólio e realmente incorporar ativos onde a gente realmente ache que tem spread suficiente para pagar o risco de crédito, né, Rom? Sim, e muitas vezes vão ter melhores condições ali de risco-retorno, né? Exatamente. Que isso se reflete no carrego, né? Então, o retorno potencial futuro do produto, né, é composto justamente por tudo que a gente tem ali no fundo, mais a posição em caixa, né, e ter esse espaço maior de não isentas no conjuntura de mercado que está hoje, a gente vê isso como uma vantagem competitiva, né, Rom? Sim, e é até interessante, Marcelo, isso acho que, né, a gente coloca 2 números ali embaixo que eu acho importante a gente explicar o significado deles, né? Então, o IMAB5, que é o nosso benchmark, ele é um índice da Ambima, né, de títulos públicos atrelados à inflação com vencimento até 5 anos. Né? Se uma pessoa física fosse montar uma carteira igual a essa, né, nos mesmos pesos e tudo mais, ela teria uma rentabilidade de 6,49%. Lembrando que as NTNBs são os títulos de inflação, eles pagam imposto de renda. Exatamente. Né, o nosso fundo não paga, né, e a gente paga ainda 0,40 a mais, né, com risco de crédito, que é aquele spread ali do lado esquerdo. Se a gente fosse, né, analisar o fundo, né, na ótica aqui como se fosse um único ativo de crédito, né, a gente teria uma B de referência, né, de 2030, né, seria a NTNB mais comparável aqui do nosso fundo, né, que paga 6,26, né, e hoje a gente paga 0,62% a mais do que a NTNB, isso ao ano. Né, fora, novamente, a questão tributária. E esse é justamente o prêmio que a gente tem para compensar o risco de crédito incorrido, né? Então, 62 basis points aí, ou 0,62%, é de fato algo bastante atrativo, na minha opinião, no momento de mercado que a gente está hoje. Sim, e isso ao longo prazo aí, né, com a acumulação exponencial, essa diferença vai abrindo uma boca ali de jacaré na rentabilidade, né? Exatamente. E a gente já comentou, né? O fundo tem 54 milhões de patrimônio, né? De PL. E aqui vale a pena comentar alguns itens interessantes de concentração que a gente traz para vocês, né? Então a gente tem no nosso fundo 85% de debêntures, né? Ao final de agosto, né? 11% de letras financeiras bancárias em IPCA, né? E a gente traz aí quase 4% em caixa. Então essa é a fotografia da primeira lâmina. Concentração por grupo econômico, né? Lembrando que regulatoriamente o máximo permitido é 10% num grupo econômico. O nosso principal grupo econômico aqui tem 9,1%. Top 5, 31%, e assim sucessivamente. Vocês têm aqui a fotografia. Ali, né, Rômulo, é o retrato do que a gente já mencionou, né? Nossa participação de debêntures incentivadas, né?
68,9%, e aquele espaço que a gente falou, né? Então, hoje a gente tem 16% do fundo em debênture não incentivada, 11% em LFs que também são não incentivadas, mas essa soma aqui dentro do fundo não paga imposto de renda. Então, essa é um benefício muito interessante, né? E onde a gente otimiza, obviamente, o carrego da carteira. É interessante que a LF aqui, normalmente, né, você vai ter bancos que têm uma excelente qualidade de crédito, né, teoricamente eles emitiram um papel que vai ser tributado, a taxa vem mais alta, né, então dentro do fundo aqui a gente consegue uma relação risco-retorno excepcional, né, olhando bons riscos de crédito bancário, com uma taxa que para a gente ela se torna isenta aqui dentro desse contexto. Isso mesmo, e a gente está falando aqui de bancos de primeira qualidade, né, que é o perfil de crédito mesmo, high grade, que a gente tem aqui no nosso fundo, né. E obviamente, como a gente mencionou, né, esse é um mandato em IPCA, né, a gente quis começar no mundo de debêntures incentivadas, no fundo, para proteger as pessoas da inflação, né, que a gente sabe o quão importante isso é no nosso país e no longo prazo, né, a diferença que faz, né, alguém está protegido de inflação. Então 96% do fundo está exposto ao IPCA, e a parcela que não está exposta ao IPCA é o caixa, né? 3,9%, que é para o dia a dia, né? Para as novas emissões, para as oportunidades de mercado secundário, eventualmente pagar algum resgate. Então essa gestão de caixa que a gente tem ali. Quer comentar um pouquinho de concentração por setor e rating, Rômulo? Claro, vamos lá. Bem, começando aqui pelos setores, né, a gente tem 36% da carteira em energia elétrica, né, aqui cabe um disclaimer que no mercado de debêntures incentivadas, né, que buscam ali financiar os setores de infraestrutura, a energia elétrica é o principal setor disparado, né, mais da metade das emissões aqui são de empresas ou transmissoras, geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, né, então hoje a gente tem 36% da carteira. Um outro setor muito grande que tem ganho uma importância muito grande desde o novo marco de saneamento é o setor de saneamento. Hoje ele representa 12% da nossa carteira. E depois aqui a gente vem com uma pulverização maior, né? O terceiro aqui seria o setor financeiro, que aí não tem nada de incentivado, como a gente já comentou. Com relação ao rate, né? Aqui seguindo nossa filosofia, então a gente só investe em títulos bem high grade, né? Então o menor rating da nossa carteira é um duplo A-, que é 3% da nossa posição. Né, a maior exposição que a gente tem é em AAA, que dá quase 65% da carteira. Nosso rating médio aqui é AAA. Perfeito. E aí, vale a pena a gente falar um pouquinho de rentabilidade também, né? Mostrar para vocês como o fundo performou, né? Primeiro agosto, né? E depois a gente fala de 6 meses. Agosto a gente teve um mês muito forte, né, Rômulo? A despeito da inclinação das curvas no finalzinho do mês, né? Que mesmo assim subtraiu um pouco de performance, né, nos últimos dias, mas mesmo assim a gente bateu o benchmark aí por 19 basis points, né? O fundo rodou a 0,78 contra o IMAB 5 de 0,59. Foi um bom mês, sem dúvida nenhuma. E nos 6 meses, né, Rômulo, acho que vale a pena a gente mencionar que a gente ficou um pouquinho para trás, 58 basis points, né? Para esse tipo de produto é uma diferença bastante pequena, né? A gente mostra ali, inclusive, a janela, né? Então, em 6 meses a gente está 58 para trás, mas nos últimos 3 meses já ficamos 52 para frente, né? Vocês viram a tendência do último mês também de agosto. Esse mês também partiu muito forte, né? Quando a gente está gravando aqui já em setembro, mas o mês começa bastante forte, então um pequeno gap ali que a gente não se preocupa, e ele foi causado basicamente por 2 motivos principais, né, Romulo? A gente tem um ramp-up, né? Você começa um fundo, você não tem nada alocado, né? Então, e a gente não, como a gente explicou para vocês, a gente foi bastante criterioso a escolher os papéis, então a gente não saiu com pressa em alocar, né? Então, principalmente por esse tema dos spreads, né? O nível dos spreads já são bem menores que eram no passado, então tem que escolher bem os papéis, porque isso aí significa o retorno potencial futuro do fundo, né? Então a gente teve esse período de ramp-up, e em seguida bastante ruído fiscal, né, Rômulo? Que dá para ver aí na performance das NTNBs, né? Lembrando, só um parênteses, o Rômulo comenta um pouquinho, mas os papéis aqui
pagam NTNB mais um spread de crédito. Então, se a NTNB abre taxa, o PU dos papéis cai e, obviamente, isso aí é detrator de performance, né? Mas teve muito ruído, né, Rômulo, né, nesses 6 meses, né? Teve bastante ruído aí, principalmente no fiscal, né, que aqui foge um pouco do controle de crédito, risco de crédito, né? E nesse quesito, Marcelo, eu acho interessante a gente comentar também da característica das debêntures incentivadas. Perfeito. Eu acho que era o próximo ponto ali que você Isso, contra o benchmark, puxar. principalmente. Exato. Né? Então, assim, o benchmark aqui, ele tem, né, que eu comentei, papéis com vencimento até 5 anos. Isso dá uma duration bem curta nos papéis, né? Duration aqui, lembrando, é o prazo médio ponderado do fluxo de caixa dos ativos, né? Enquanto os ativos de debênture incentivada, na hora que ele é emitido, né, por lei, né, pela lei da 12431, que é a lei das incentivadas, ele não pode ter uma duration menor do que 4 anos. Então, a gente já começa com todos os ativos duration acima de 4 anos no momento que eles são emitidos. Né? Isso dá aqui um gap de duration bem relevante, né? Uma vez que a gente não fica operando curva que a gente acaba tendo uma duration mais alta no fundo, que torna mais sensível aqui a variações de taxa de juros. É característica do produto, né? Então, essa exposição em duration, risco ativo em duration, que a gente fala, né? É inerente a esse produto, né? Até pela característica que o benchmark ele é mais curto, tem um duration de 2,2 anos e a gente viu que o nosso fundo tem uma duration de 5,3, né? Então, em momentos de fechamento da NTNB, obviamente a gente vai bater de longe o benchmark, né? Essa é a tendência. E quando a gente tem alguma questão que afete principalmente as curvas longas, né? A gente pode performar abaixo, né? Mas, como a gente falou, a diferença de 58 bips é algo... Já tá, enquanto a gente grava aqui, foi praticamente tirada, né? Exato. Mas é algo que a gente não preocupa a gente, né? E a tendência dos últimos 3 meses muito boa, como vocês viram. E a gente pode falar um pouquinho do Trígono, né? Do Trígono Sirius, né? Não podemos falar muito. Só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Porque está na fase pré-lâmina, né, Rômulo? Conta um pouquinho do Sirius, das características do produto e quando a gente vai ter a primeira lâmina. Bem, o Trígono Sirius aqui ele é um fundo de ativos não incentivados, né, com benchmark em CDI, né, com um PL aqui de 127 milhões de reais. A diferença aqui para o Polaris que o fundo paga imposto de renda aqui, né, no caso as pessoas físicas que investirem. Né, a cotização é D15 com mais um dia útil de liquidação. A taxa de administração é 0,45 e a gente não cobra taxa de performance nesse produto. Aplicação mínima de R$50. Infelizmente a primeira lâmina sai só em novembro para a gente mostrar a rentabilidade do fundo aqui. Não né? podemos ainda, mas está perto. Está quase perto. Lá. E a gente está muito empolgado com o momento do Trígono Sirius e com o fundo, né? Um PL estratégico que já está com 127 milhões de reais, né? Já é um bom tamanho, fundo, né? E aí fica na prateleira para os nossos investidores, né? Quem quer se proteger de inflação, tem o Trígono Polaris debêntures incentivadas. Quem quer ficar exposto em crédito também high grade, né? Isso a gente não abre mão nunca, né? A qualidade de crédito dos nossos ativos aqui. No mundo CDI, né? Tem aqui a opção do Trígono Sirius. É importante que o fundo começou no final de abril, né, Marcelo? Perfeito. Por isso a gente ainda está nessa fase pré-lâmina aqui. Perfeito. Ainda vão aí alguns meses para a gente ter a primeira lâmina. Bom, era isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês, né? Agradeço aí o apoio de todos nesses primeiros 6 meses do Polaris, né? Nossos investidores, parceiros. E a gente fica à disposição, né, Rômulo? Sim, com certeza. E em breve aí traremos mais resultados aí dos fundos, né? Perfeito. Agora, mensalmente, vocês vão ter todos os detalhes aí do Polaris. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima, pessoal.